Graça e paz, eu sou o pastor Marcos Damasceno. Estamos juntos aqui nesse estudo sobre o fim dos tempos. Deus abençoe a sua vida. Já vou pedindo aqui para você que ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém? O que será o tempo? Talvez você tenha ideia do tempo dessa forma, que o relógio, as horas, os minutos, os segundos, milésimos de segundos, dias, meses, anos. Vamos ver uma definição lá do dicionário? A definição diz que é um período, época, estação, ocasião própria, um estado atmosférico, né? Tudo isso aqui tem relação com a palavra tempo. Mas como será o tempo de Deus? Lá em Salmos capítulo 90, versículo 4, diz o seguinte: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Interessante, pastor. Olha só, lá no Velho Testamento, o salmista diz que para Deus, 1000 anos é como um dia, né? Muito interessante, mas será que o Novo Testamento, lembra que nós falamos que o Novo conversa com o Velho, né? Eles se completam? Será que fala alguma coisa a respeito para a gente testificar isso? Lá em 2 Pedro 3,8, para que você não tenha dúvida disso, diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então veja que a Bíblia testifica que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Nós temos uma visão de tempo, né? Algo muito restrito ainda, por mais que existem grandes estudiosos, cientistas, né, físicos, que estudam a respeito disso, né? Existe toda uma teoria, mas o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. Amém? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Será que a Terra tem uma data de validade? Será que algum dia tudo isso vai acabar? Será que nós estamos chegando realmente ao fim? Ou será que, não, pastor, isso é tudo historinha, isso é tudo uma coisa que inventaram por aí? Será que existe realmente uma data de expiração? Vamos entender alguma coisa nesse gráfico. Entenda que hoje nós vivemos no tempo da graça, né? Nós falamos aqui alguns estudos atrás, algumas aulas atrás, aliás, sobre o Novo e o Velho Testamento, que os dois se conversam, se completam. Então, o Novo Testamento vai falar sobre a graça, né? E o Velho Testamento fala muito sobre a lei, né? A lei de Deus para o seu povo. Então, vamos ver algumas coisas interessantes. Tudo começou ali quando Deus criou Adão, o primeiro homem da terra, colocou no jardim. Você conhece toda a história, né? E depois veio o projeto chamado Abraão, em que Deus chama Abraão e fala assim: olha, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Claro que aqui, com Adão, né, toda essa questão do jardim do Éden, ele foi expulso do jardim, ele e a Eva, né, e a partir daquele momento o homem foi condenado, né, porque ali ele desobedeceu a Deus e perdeu a sua vida eterna. Então, Deus faz um projeto aqui a partir de Abraão, um projeto que se chama Povo de Deus. Amém? Você vai entender, né? Por isso que muitos hoje até colocam nas suas orações, né, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né, eles fazem uma referência a essa caminhada que teve, né, para o povo de Israel ser conhecido, ser propagado. Amém? Então, veja só que passaram-se 2000 anos, anote bem aí. Algumas teorias, né, de físicos, astrofísicos, etc. e tal, e até mesmo teólogos, né, porque nem todos os teólogos são cristãos, né? Toda uma história de que a Terra existe há milhares de anos, né?
E não é a questão que nós vamos falar agora, mas quem sabe um estudo mais para frente a gente possa retratar isso, ok? Bom, o que você tem que guardar aqui é o seguinte: biblicamente falando, de Adão até Abraão, são cerca de 2.000 anos, ok? Vai guardando aí. Agora, como será esses 2.000 anos no tempo de Deus, né? No tempo de Deus. Nós lemos lá em Salmos e 2 Pedro que um dia para Deus como 1.000 anos, né? E automaticamente 1.000 anos como um dia. Então, esses 2.000 anos que se passaram, na verdade, são 2 dias para Deus, ok? Chega aqui o tempo da graça, né? O povo de Israel passa por todas as coisas que você já sabe, e Jesus vem à Terra e para salvar a humanidade, né? Ele envia, depois ele morre pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, e depois ele envia o Espírito Santo. Ele falou: vou enviar o Espírito Santo Consolador para que estejam com vocês. Amém? E aqui se inicia o tempo da igreja, ok? De Abraão até Jesus, né? Lembre-se que a história, a própria história da humanidade, ela se divide entre antes e depois Cristo, tá? Para você ver a importância que é isso. Se passar então de Abraão até o tempo de Jesus, 2.000 anos, ou seja, mais 2 dias, certo? Guarda aí, mais 2 dias. Então, nesse período da graça aqui, no tempo da igreja, passaram-se mais 2.000 anos, tá? Como assim, pastor? São 2 dias. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo esse período da igreja. E isso é cerca de 2.000 anos, né? Hoje nós estamos no ano de 2020. Vamos entender um pouquinho aqui? Olha só que interessante. 2.000 anos, mais 2.000 anos, mais 2.000 anos, tá? Nós estamos vendo até o ano 2000 aqui. São, então, no total de 6.000 anos. Mas isso para nós, né? Agora, e para Deus? Qual é a quantidade aqui de tempo, né? Vamos dizer assim. São 6 dias. Se para Deus um dia é como 1.000 anos, então se passaram 6 dias. Você vai lembrar que em uma das aulas nós falamos aqui da importância dos números, né? E que o número 6 é o número do homem, né? Você lembra que no 6º dia o homem foi feito por Deus, né? E então o número 6 na Bíblia, na palavra de Deus, ele aponta para o número do homem, tá? Você vai ver depois lá em Apocalipse e sobre o número da besta também, tudo tem uma ligação e nós vamos explicar isso mais para frente, tá? Agora, aqui, desde o ano 2000, nós estamos vivendo o quê? O 7º dia. E saímos aqui do 6º dia e já entramos no 7º dia. E você vai lembrar também que o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, tá? Por quê? Porque se você lembrar lá de Gênesis, no 7º dia, o que aconteceu? O Criador descansou. Descansou não no sentido que ele estava cansado de fazer a terra e tal, não. Ele descansou, quer dizer, que ele parou um dia para admirar, né? Para dedicar a ele mesmo, porque ele é soberano, ele é o Criador, ele é o eu sou. Então, o 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Amém? É por isso que durante a semana, que tem 7 dias na semana, nós separamos um dia para o Senhor, né? Porque o 7º pertence a Deus. Ok? Vamos entender um pouquinho mais. Vamos lá. Olha, depois desse, aliás, dentro desse período, que é o 7º dia, a qualquer momento, amados, pode acontecer o arrebatamento da igreja, tá? Isso a qualquer momento. Por quê? Porque nós já estamos no período. Nós vamos ver também aqui alguns sinais, né, que vão acontecer, estão acontecendo, que apontam para esse fim dos tempos, para esse arrebatamento da igreja. Amém? E aqui está. A primeira vinda de Cristo foi quando
Jesus, no tempo da graça, veio, nasceu como homem, né? Você conhece a história, você lê a Bíblia, e então ali, com seus 30 anos, ele começou o seu ministério, e depois, aos 33 anos, ele foi morto, ressuscitou. Amém. Enviou o Espírito Santo, né? E aqui você vai até lembrar do apóstolo Pedro, quando Jesus falou para ele: Pedro, tu és pedra, né? E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, ali o Senhor estava inaugurando a sua igreja na terra. E nesses dias atuais, amados, que representa, nós vimos aqui o sétimo dia, né? Os últimos acontecimentos estão dentro desse sétimo dia. Ou seja, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento, né? Claro que aqui segue uma sequência, nós vamos ver no livro de Apocalipse, depois a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo. Nós vamos ver que não está vinculada aqui ao arrebatamento, porque no arrebatamento Jesus virá nos ares, né? Nessa segunda vinda de Cristo, ele virá para aniquilar, né, o anticristo, a besta, o falso profeta, né, amarrar Satanás por 1000 anos, e ali vai acontecer o milênio, o reinado de Cristo por 1000 anos. Depois vem o grande julgamento, né, no trono de Deus, e aí começa a eternidade. Nós vamos ver tudo isso daqui.